Muitos clientes, vítimas de um golpe do Pix, chegam no meu escritório diariamente se sentindo bastante envergonhados pelo fato de terem caído num golpe. Outras não conseguem dormir durante dias, às vezes semanas, remoendo aquela situação. Mas a maioria delas se sentem bastante culpadas pelo fato de terem caído numa fraude. E esse é o motivo do vídeo de hoje. Será que a vítima de um golpe do Pix realmente é a culpada por essa situação? E para responder essa pergunta, eu gostaria de utilizar o exemplo de um caso real, um caso que aconteceu aqui no escritório. Obviamente eu vou mudar o nome em algumas situações, mas esse é o caso da Reginalda. A Reginalda é mais uma vítima do golpe do Pix no Brasil. A gente avaliou que a Reginalda tem um costume de utilizar o Pix para puxar quase todas as suas despesas durante a semana. Ela paga gasolina com o Pix, o supermercado, seu lazer, o pet shop do seu cachorro e às vezes o salão de beleza. A gente fez um estudo sobre a movimentação financeira dela e a gente chegou à conclusão que ela tem um gasto aproximado de 700 até R$ 1.000 semanais através do Pix. Acontece que em um domingo à noite, às 8 horas da noite, a Reginalda estava navegando por sua rede social e acompanhando a sua influencer predileta, que é uma médica com mais de 7 milhões de seguidores, viu que ela postou um stories dizendo que se você investisse em criptomoedas, você teria 50% de retorno em algumas horas. A Reginalda, que está buscando mais dinheiro e às vezes um investimento rentável, associado ao fato que essa influencer é uma médica bastante conhecida no Brasil e que não cometeria nenhum tipo de golpe, entrou em contato com essa influencer. Entrou em contato perguntando se esse investimento era real mesmo. E essa influencer mandou um comprovante do Pix que ela recebeu os 50% em algumas horas e passou o contato desse investidor. Ela entrou em contato com esse investidor e o investidor disse que era um investimento em criptomoedas e que o retorno desse investimento era certo. Ela, acreditando, foi lá e transferiu R$ 10.000 para esse investidor. Passados alguns minutos, ela percebeu que o investidor tinha bloqueado ela. Ela voltou, entrou em contato com a influencer, mas já era tarde. Ela percebeu que a influencer tinha publicado uma mensagem dizendo que a rede social dela havia sido hackeada e que não era ela que estava conversando com os seus seguidores. A Reginalda, desesperada e sem saber o que fazer, me procurou buscando uma orientação jurídica sobre o que poderia ser feito. Ela se sentia bastante culpada e ela falava para mim: doutor, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não teria caído nesse golpe. Eu estou me sentindo muito culpada por isso. Bom, mas será que a Reginalda é realmente a culpada por esse golpe? E para responder isso, a gente precisa entender quais são os deveres das outras partes envolvidas nessa transação, inclusive do banco, porque o crime aconteceu dentro da plataforma bancária. E para isso a gente vai analisar a resolução 01 do Banco Central. Essa resolução, ela prevê uma série de fatores que o banco deve cumprir para utilizar o Pix. Dentre os inúmeros artigos que essa resolução tem, existe oferecer o Pix de forma gratuita e durante 24 horas, disponibilizar canais de atendimento eficientes para sanar qualquer problema envolvendo o Pix e também garantir a segurança das transações do Pix. É nesse ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Como que o banco garante a segurança das transações? Ela pode garantir de várias formas. Uma delas é a criptografia, é a utilização de senhas e também o monitoramento do comportamento do cliente. Como que o banco monitora essas transações? Para isso, a gente vai voltar no caso da Reginalda. Você lembra que a Reginalda utiliza o Pix para combustível, lazer, alimentação, pet shop do seu cachorro e às vezes o salão de beleza tem um gasto aproximado de 700 até R$ 1.000? Bom, o banco sabe disso. O banco sabe geralmente para quem ela transfere, qual é a conta que recebe. E no caso dela transferir esse valor de R$ 10.000, fugiu bastante do padrão. E o que o banco deveria fazer? O banco deveria ter feito a análise dessa transação, visto que estava fora do horário que a Reginalda costuma transacionar o Pix, não era para nenhum dos destinatários que a Reginalda costumava transferir os seus recursos, e pior, ele tinha que ter visto que o volume da transação, às vezes, era 10 vezes mais do que a Reginalda costumava transacionar
em uma semana. Ou seja, no único dia, ela movimentou 10 vezes mais do que em uma semana, muito mais do que ela movimenta em um mês. Então, essa transação, ela deveria ter sido considerada suspeita. E quem diz isso é o próprio Banco Central do Brasil. E se o banco ele não observa esses critérios, ele falha. Ele pode ser até penalizado pelo Banco Central. E no judiciário, ele pode também ser considerado responsável por essa fraude ter ocorrido. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Espero ter esclarecido algumas informações que muitas vezes a gente não tem. E se você foi vítima de um golpe do Pix, procure o seu advogado de confiança. Se você não tem recursos para custear os serviços de um advogado, procure a Defensoria Pública, pessoal. A Defensoria Pública hoje exerce um ótimo trabalho na recuperação do Pix. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!